Coríntios 15, tá? 1 Coríntios 15, vamos lá, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vula preguei. A menos que tenha escrito em vão. Lê aí, Diego. 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Já morreram, né? Ou seja, já estão mortos. Vai, calma. Depois foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Vai mesmo. Desculpa. Mas, pela graça de Deus, sou Que sou. o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. E aí, 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creem. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos testemunhado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E, ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, estão mortos, definitivamente. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ora aí, pra gente estudar esse texto. Se fizer no prato, obrigado, Senhor, porque eu vou estar tendo a oportunidade de estudar mais o texto nesse minuto familiar, assim que eu possa entender, Senhor, mais da tua palavra que eu estou querendo me ensinar. Amém. É massa esse texto porque ele fechou o assunto de dons. Percebeu, né? Que ele mudou completamente o cenário aqui. Então, até o capítulo 14 ele foi em dons. 12, 13, 14, dons, serviço aos irmãos. E agora ele entrou num alicerce da fé. Por que ele não fez isso antes? Né? Porque os irmãos de Corinto já tinham crido, né? De uma certa forma. Ele diz aqui, ó, vocês creram, só que agora tinha uma serpentinha. Imagina bem, uma serpentinha destilar colocar para fora, como que o veneno, né? Quando você fala destilar, você geralmente associa a palavra veneno. Então, destilando o veneno da mentira, afirmando que Jesus não ressuscitou. Então, imagina você ter a discussão sobre dons, uma discussão sobre contendas na igreja, uma discussão sobre amor ao próximo, uma discussão sobre servir um ao outro, uma discussão sobre a ceia de Cristo, capítulo 11, ele trabalhou um pouquinho sobre esse aspecto, não foi? A partir do versículo 23, ele fala sobre a comunhão do corpo, ele repreende a igreja de Corinto que estava se embebedando durante a ceia. Uns não levavam vinho nem pão porque não tinham, outros levavam vinho demais e pão demais, se embriagavam, ficavam fartos. E aí tinha gente que passava fome, tinha gente que não era a ceia do Senhor. E aí Paulo agora vai defender, finalizando quase que essa carta de Coríntios, com chave de ouro, né? Ainda tem mais um capítulo, se eu não estou enganado, para frente, 16. Mas ele bate aqui numa tecla muito poderosa, a ressurreição. Sem a ressurreição, não há esperança.
Olha a associação que ele faz no último versículo que a gente leu, né? Desse capítulo 15. Versículo 19, lê aí. Olha a associação que ele faz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ele associa felicidade com esperança. Já imaginou uma vida sem esperança? Já imaginou mesmo? O que nós geralmente esperamos? Uma vida melhor. Nós esperamos o quê? Acho que alguém ligou sem querer. Vem aí. A minha deve em cima. Desliga aí, por favor. Nós esperamos o quê? Uma vida melhor, geralmente. Esperamos crescer. É isso mesmo. Acho que vocês esperam casar, ter filhos, esperam servir ao Senhor na comunidade local, esperam ser uma bênção. Vocês têm esperança de que seus filhos vão andar nos caminhos do Senhor, sim ou não? Vocês têm esperança de que vocês, no caso dos meninos, vão ser jogadores de futebol. É a profissão que vocês querem hoje, né? Nada impede vocês mudarem essa posição ou uma decisão futura. Mas é a decisão que vocês têm hoje, é aquilo que vocês estão se esforçando por. A Aimee, por exemplo, tem uma ideia de... gostaria de ser cantora, né? Servir ao Senhor com cânticos, louvando, não é isso? E aí, um pouco tempo atrás, queria ser bailarina, um pouco tempo atrás, queria ser veterinária, e tá tudo bem. Vai ter uma pintora, vai ter um momento que vai chegar, de fato, a uma decisão um pouco mais radical, que também não necessariamente deve ser definitiva em relação à vida profissional. Mas nós estamos esperando o que agora? A chegada de... Cristo. Também de Cristo, de Natan. De Cristo sobretudo, principalmente, mas de Natan. A gente espera que Natan venha nos próximos meses, ou talvez no próximo mês, não é assim? Estamos esperando. A esperança, muitas vezes, alimenta os nossos corações. Agora imagine uma vida sem esperança, definitiva. Eu li uma frase, e aí eu publiquei essa frase, de J.K. Chesterton. Ele fala que o ateu, uma das coisas mais tristes para a vida de um ateu, é realmente estar grato, porque aconteceu alguma coisa na vida dele, se cumpriu algum desejo que ele tinha, alguma meta que ele tinha estabelecido, e ele não consegue agradecer a ninguém. Ele não consegue agradecer. O ateu não tem a quem agradecer. Ele vira e diz o quê? Obrigado, universo. É mais ou menos isso que ele diz. Entende? Ele diz obrigado, universo. Porque ele não tem a quem agradecer. O ateu, ele acredita que foi fruto do acaso, que isso aqui foi uma experiência de uma explosão cósmica. Por isso que a gente está aqui nesse ambiente organizado e defendendo teses de monografia numa universidade. Qual é o ponto? O ponto é que uma pessoa que não crê em Cristo, ou até mesmo aquela que crê no Criador, mas não crê na ressurreição, inclusive tem pessoas que creem em Jesus, não Jesus bíblico, mas não acreditam que ele ressuscitou dentre os mortos, não acreditam que ele era Deus. Então a esperança dessas pessoas vai só até essa vida. Eu tenho esperança que amanhã eu vou viver um dia melhor, eu tenho esperança que amanhã eu vou bater minhas metas no trabalho, eu tenho esperança que minha família vai viver uma vida saudável, com saúde, que ninguém vai ficar doente. Eu tenho esperança que aquela pessoa que está doente, que é próxima a mim, que é minha família, vai se curar. Eu tenho esperança só essa vida. Olha o que Paulo fala aqui, versículo 19. Se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso que tem uma pessoa que perguntou, como confiar em Deus tendo câncer? Caixinha de perguntas hoje nos stories. Como confiar em Deus tendo câncer na família? E aí é simples, né? Embora não seja fácil, porque nosso coração é falho, nosso coração tende a não confiar em Deus, é simples confiar em Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele domina sobre cada aspecto da matéria e da não matéria, sim ou não? Quando Ele transformou água em vinho, Ele pegou a molécula H2O e transformou em alguma coisa que era fruto da videira, fruto de um suco de uva, já alcoolizado, o vinho, não. Entende? Ele não necessariamente transformou a água em cachos de uva para depois ser exprimido. Foi água em vinho, literalmente, rápido. Ou quando ele restaurou a vista aos cegos. Aquele cego de nascença, ele pega, cospe, faz um lodo, põe no olho do cego, manda ele se lavar. Quando o cego se lava, ele volta o quê? Enxergando. Mas a perspectiva de nós enxergarmos alguma coisa é uma dádiva de Deus. Porque não é simplesmente os olhos que precisam funcionar. Tem todo um arcabouço aqui por trás, né? De nervos que se conectam com o nosso sistema nervoso central, sim ou não? Vocês conseguem enxergar, olhar para frente e fazer conjuntos de imagens porque o seu cérebro foi programado para isso.
Então imagina uma pessoa que nunca viu nada. A gente estava até se questionando esses dias, né? Faz algum tempo já. A pessoa nunca viu nada, como é que é o nada dela? É branco, é mais escuro, é um nada, uma tela preta simplesmente. Lembra que a gente estava se questionando isso? Como é que deve ser? Eu sei que ela nunca viu nada, e aí ela voltar a ver assim. Um ato milagroso. Jesus, ele andou por cima das águas, sim. Voltar a ver não, que ela nunca viu. Exato, eu nunca tinha visto. Começar a ver. Começar a ver. Jesus andou por cima das águas, então ele tem domínio sobre. Então, embora não seja fácil, porque o nosso coração é falho e a gente tende a não confiar em Deus, nós precisamos olhar para quem Deus é e confiarmos nele. Porque Romanos 8:28 diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? O bem de nós sermos conformados, alguém que é colocado numa forma. Que forma é essa? A forma de Cristo, o caráter de Cristo. Então Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem último é nos parecermos mais com Cristo. Então, se tem um câncer na minha vida, na minha família, em metástase, como a gente viu no filme agora há pouco, não foi? A mulher morreu. Qual é o pior cenário, geralmente, pra gente? É a morte. Quando alguém está com câncer na nossa família, a gente deseja que ela morra? Não, a gente vai orar, talvez vai jejuar, talvez a gente vai fazer algumas vigílias de oração, orar pela vida dessa pessoa por cura, sim ou não? Sim. Ou você ora assim, Senhor, leva logo essa miséria. É assim? Leva logo essa pessoa, porque aqui não dá não, Senhor. Não. A gente ora por cura, porque a gente quer que a pessoa continue conosco. Só que o pior cenário, que é a morte dessa pessoa por causa de um câncer, ela está indo para onde? Se ela crê em Cristo. Para onde? Para a mansão celestial. Então a gente precisa confiar no meio do câncer. A gente confia que Deus é o médico dos médicos, mas a gente confia que o câncer, inclusive, foi posto na nossa vida para o nosso bem, que é nos conformar com o caráter de Cristo. Não que Deus seja bom. Não que o câncer seja bom em si mesmo, não é? Não é bom o câncer. Só que o câncer pode ser usado para o nosso bem, sim ou não? Sim. Pode, para nos ensinar algumas coisas. Para nos ensinar a ter fé, uma fé inabalável. Como é que a gente faz para ter uma fé inabalável? Precisamos confiar em Deus. Confiar que Ele tem controle sobre o câncer. Que Ele pode nos curar. E confiar até que Ele vai nos curar. Por que não? Por que não confiar que Ele vai nos curar? E confiar na esperança vindoura de que se Ele não nos curar nessa vida, Ele já restaurou meu coração em Cristo, sim ou não? Quando Ele perdoou os meus pecados, quando Ele fez uma circuncisão no meu coração. A ponto de eu ter certeza, uma certeza inabalável, essa não se abala, de que morrendo eu vou estar com quem? Com Cristo. Mais certeza do que aquele ladrão na cruz. Lembra que Jesus virou para ele e disse assim, ainda hoje estarás comigo no reino do meu Pai. Será que aquele ladrão tinha certeza que ia? Jesus está dizendo para ele, perto de morrer, ainda hoje a gente vai estar junto. Então a gente precisa ter essa mais certeza ainda do que o próprio ladrão. Porque Jesus nos confere essa certeza espiritualmente. Aí ele fala aqui, ó, a gente vai ser infeliz se a gente tiver esperança nessa vida. Então, crer na ressurreição de Cristo é uma base da fé cristã. Sem essa base, sem esse alicerce que sustenta a toda a construção da nossa fé, não faz sentido a gente crer em Jesus. Não faz sentido. Entende? Alicerce é a base mesmo, é a construção, essa casa, ela tem um alicerce. Imagina se ela fosse construída assim, em cima de areia. Aí tem uma parte mais baixa, em cima, em outra parte mais alta. Não. Fazem uma pedra fundamental, um alicerce reto, e aí depois constrói essa coluna, essa parede, entende? Então, alicerce é aquilo sobre a qual nós somos fundamentados. Os fundamentos da construção. Então, para eu subir uma casa primeiro andar, eu preciso construir, debaixo da terra, alguns alicerces, algumas colunas para sustentar essa casa. Já imaginou uma casa parecida com uma caixa, sem nada fincando ela na terra? Imagina, uma caixa. Bateu o vento, cai a caixa. Entende? Por que a casa não cai quando o vento bate, quando chuva vem? Porque ela está alicerçada no solo. Percebeu? O alicerce da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Olha o que ele diz, irmãos, eu venho lembrar vocês. Uma coisa que eu já falei para vocês. Uma das primeiras coisas que a gente tem que falar, né, na pregação do Evangelho, depois que a gente fala sobre a queda, sobre a criação de Deus, sobre a queda, sobre a salvação em Cristo, a gente fala da ressurreição. Afinal, essa pessoa vai ser salva de quê? Para quê? Ela vai ser salva da ira de Deus, que condena o pecado e aquele que rejeita Cristo. Então ela vai ser salva disso. E ela vai ser salva para ressuscitar no último dia, sim ou não? Sim.
Nossa esperança de que Cristo volte não é que nós vamos ressuscitar com Ele. Vamos experimentar delícias incomparáveis na presença de Jesus, sim ou não? Sim. É isso. Então, ele diz assim, eu venho lembrar vocês, parece que vocês esqueceram, mas eu quero reforçar aqui, ó. Papai Paulo está dizendo aqui, tio Paulo. Eu já anunciei isso para vocês. Vocês já receberam isso. E eu quero que vocês perseverem nisso. Perseverar é insistir nesse pensamento. Tem muitas coisas que a gente precisa perseverar, né? Tem algumas coisas que a gente precisa perseverar? Sim. Não tem? Ok? A gente precisa perseverar em quê? Em crer para... Não é? A gente precisa perseverar em quê? De que Cristo é o nosso Salvador. De que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. De que Ele nos chama a uma vida abundante aqui nesse mundo. Para uma comunhão com Ele. Por isso a gente lê a Bíblia. A gente ora para entender a vontade de Deus. Entender quem Ele é. Entender quem Ele diz que nós somos. Sim ou não? Sim. Então a gente precisa perseverar. Perseverança pressupõe que eu vou ter uma vida devocional com Deus. O que é uma vida devocional? Leitura da palavra, meditação no que a palavra diz. Estudar um livro bíblico, talvez no Novo Testamento, no Antigo, orar em cima daquele livro, orar em relação à minha família, os meus anseios, orar de forma grata por tudo que Deus tem me dado, sim ou não? Perseverar. E ele diz assim, eu preciso que vocês perseverem nesse pensamento aqui. E aí ele diz, por ele também, por Jesus também, vocês são salvos. Se, eu amo esse se. A palavra de Deus está cheia desses sis. Eu estou fazendo uma devocional no livro de João. E aí é cheio desses sis. O livro de Lucas também fala sobre a porta estreita, né? De nós nos esforçarmos para entrar na porta estreita. Aqui, ó. Lucas capítulo 13, versículo 22. Passava Jesus, então, por cidades e aldeias, ensinando. Eu amo quando o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João diz que Jesus ensinava. A principal coisa que ele fazia não eram os milagres, embora esses sejam mais sobrenaturais em si. Mas imagina Jesus ensinando, pô. O autor de cada palavra, o autor de cada linguagem, o autor de cada pensamento. Aquele que é o Senhor de toda sabedoria ensinando você. Imagina isso. Isso era sobrenatural. E ele foi ensinando em cada cidade, em cada aldeia e caminhando para Jerusalém. Ele estava voltando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Capítulo 13, versículo 23. Senhor, são poucos os que são salvos? 24, ele responde. Esforçai-vos. Esforço é como? Cruzar os braços, né? Ficar esperando, descansando, né? Esforço significa o quê? Quase que você consegue ter uma imagem na sua mente. Uma pessoa suando, talvez. A imagem que vem para mim de esforço é alguém suando a camisa, um sol escaldante, embora nem todo esforço seja assim, mas a imagem que vem na minha cabeça é essa. Sei lá, arando uma terra, preparando a terra para a chuva que vai vir. Preparando a terra para plantar a semente, quando a chuva vier, tem a colheita. Essa é a imagem que vem na minha cabeça, esforço. O não esforço, uma pessoa que está com arado no quintal da sua casa, era para ele estar arando a terra, ele está no quintal de casa, tomando uma aguinha, a água que ainda resta para ele, porque a preguiça faz com que acabe a água, faz com que acabe o mantimento. O que é que vai fazer com que ele preserve a vida dele e da família? Ele cultivar a terra, esforçar, se esforçar. Olha o que Jesus diz, são poucos os que são salvos. Aí Jesus poderia dizer assim, meu pai ele elegeu um grupo de pessoas e é isso, está limitado. Seria verdade se ele dissesse isso? Seria. João 17 ele diz, Senhor, eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Não oro pelos do mundo não, oro por aqueles que o Senhor me deu. Eu escolhi vocês não me escolheram não. Então eleição é uma verdade. Mas uma outra verdade que caminha junto com a eleição, qual é? Responsabilidade humana. E dentro dessa resposta, Jesus, ao invés de falar bastante sobre a soberania de Deus, sem a qual ninguém poderia ser salvo, porque ninguém buscaria Deus, Romanos 3, não há nenhum que faça o bem, né? Não há nenhum que faça o bem, não é mesmo? Nenhum sequer buscaria Deus, se não fosse Ele mesmo. Só que Jesus, ao invés de falar sobre isso, Ele fala sobre essa outra face da realidade. A outra face da realidade é o quê? Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta. É que nem no filme do Peregrino, o cara foi lá Exato. e não pôde entrar. E vós do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vai responder para vocês, não sei de onde vocês são.
Então vocês vão dizer, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinávamos em nossas ruas. Ó, Jesus estava ensinando nas cidades. Você ensinava as nossas ruas, Senhor. Mas ele, esse Senhor, dirá para vocês, não sei de onde vocês são, apartem-se de mim. Não entraram pela porta estreita. Vós todos os que praticais a iniquidade. Nós praticamos iniquidade, gente, somos pecadores, sim. Mas que classe é essa de pessoas que Jesus está dizendo aqui? São aqueles que praticam iniquidade e nunca se arrependeram e nem continuam se arrependendo. Quando a gente se arrependeu, foi uma vez só, não foi? Não. A gente se arrependeu num momento da nossa vida. Professamos a nossa fé. Cremos em Cristo. Dissemos isso. E todos os dias precisamos o quê? Crescer em arrependimento. Se esforçar no caminho estreito pressupõe que nós vamos continuar nos arrependendo, que nós vamos pecar contra Deus. Olha só que coisa interessante, ele está dizendo aqui, ó. Vocês, olha só que forte. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Vocês estão perseverando nesse conhecimento que eu preguei para vocês. Vocês são salvos se vocês, versículo 2 de 1 Coríntios 15, se vocês, eu gosto desse se, parece um condicional, é se eu não fizer isso, se eu fizer, percebe a minha responsabilidade? Se eu tomar a decisão de não mais ler a Bíblia todos os dias, será que eu vou confirmar a minha fé, a minha salvação? Será? Será que eu vou poder dizer que eu sou salvo? Será? Entende o que eu quero dizer? Se eu era salvo, por que eu não busquei a Deus? Percebe? Se eu era salvo, por que eu não li a palavra de Deus? Podendo ler. A Bíblia estava aqui na minha casa, eu tomei a decisão de não ler mais. Será que eu, como brasa, fora da fogueira, não ia esfriar? Não ia ficar longe de Deus? Ia dar mais vazão a quê? Aos meus pecados? Porque, meu amigo, a nossa vida é como se fosse uma esteira rolante, uma escada rolante para baixo. Se eu estou andando na mesma velocidade da escada, eu estou no mesmo lugar, certo? A escada está descendo, eu estou andando na mesma velocidade. A mesma velocidade que ela desce, eu estou subindo. Eu estou no mesmo lugar, certo? Certo. Não estou fazendo nada na minha vida. Se eu parar, estou descendo. Percebe isso? Se eu parar de buscar Deus, eu estou decaindo. O que não vai faltar é brotar do meu coração imoralidades, carnalidades, sensualidade, adultério, prostituições, roubos, extorsões, corrupção, percebe? Qual é o meu papel? Andar mais rápido do que a escada rolante desce. Porque assim eu vou estar me aproximando de quem? Do meu alvo. Que está onde? Lá em cima. Olhando para o alvo que está lá em cima, Cristo. Me parecer com Jesus. Ele diz, se vocês retiverem, reter-me, é como se fosse a peneira. Você pegou a peneira e botou lá um chá de limão com alho. Já viu o Neto fazendo? Chá de limão com alho. Ela fez para mim que eu estava dodói. Estava gripado. Então, botou o chá de limão com alho. O limão passa da peneira? Não. O copo cai só o chá. O limão fica na peneira. A peneira fez o quê? Reteve o limão. Então o que ele está dizendo aqui é, se vocês reterem a palavra de Deus, reter a palavra é, nada pode passar da peneira do seu coração em relação à palavra. A palavra tem que ser colocada no coração. Entende? A palavra precisa ser retida no coração, tal como vula preguei. A menos que vocês tenham crido em vão. Ou seja, retém a palavra igual àquilo que eu preguei. É diferente daquilo que eu preguei? Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo. Ele era apóstolo. Ele estava pregando o quê? A palavra dele mesmo? A palavra de Deus. Aí ele vai reforçar o que é que ele pregava. O que ele pregava, gente? Ele vai reforçar. Olha aí para a sua Bíblia, versículo 3. Antes de tudo, eu entreguei para vocês o que eu também recebi. Jesus me ensinou isso. Olha para a sua Bíblia, versículo 3. Que Cristo morreu... Leia a sua Bíblia, por favor. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras disseram que ele ia morrer e ele morreu. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o que as Escrituras disseram. Jesus disse várias vezes para os discípulos, importa que eu seja morto pelas principais autoridades dos judeus e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que eles não entendiam. Só que eles não entendiam, exatamente. E apareceu, depois que ele ressuscitou, a Cefas. Quem era Cefas? Pedro, o apóstolo Pedro. E depois aos 12. Quem eram os 12? Dos discípulos. Judas já tinha sido morto, né? Já tinha se matado. Foi do Matias.
O 12º tinha sido Matias. Então Paulo envolve os 12 aqui apóstolos. Matias já tinha sido eleito aqui em Atos. E depois Jesus apareceu aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Provavelmente esses irmãos eram discípulos de Jesus. Mas se ele foi ver Pedro e depois os 12, quer dizer que foi Pedro. Não, depois dos 12 envolveu Pedro. Depois estavam os 12 lá na Galileia, numa casa, e ele aparece no meio deles. Lembra que Tomé faz assim? Aí ele faz, Tomé, vem tocar na minha mão. Tu não estava duvidando? Porque os irmãos tinham falado para Tomé. Ele citou, Maria viu, Pedro viu, João viu. Os discípulos do caminho de Emaús viram. Eram 2 discípulos, segundo o relato de Lucas. Aí Tomé diz assim, eu não acredito não. Aí Jesus aparece no meio deles, está lá os 12, mais algumas pessoas reunidas, e Tomé, vem cá. Toca na minha mão. Ele diz, Senhor, ser crente. Creia. Porque você me viu, você está crendo? Jesus foi misericordioso com Tomé, né? Imagina, se ele nunca tivesse aparecido a Tomé. Tomé ia crer? E aí Jesus dá um ensinamento pra gente. Creia mesmo que você não veja. Que é o nosso caso. Mas a gente vê a palavra de Deus. Coisa que os discípulos queriam ter acesso. A gente tem esse privilégio. Então ele diz, apareceu a Cefas e depois aos 12. Ele faz um resumo aqui, né, gente? Ele não está expondo cada detalhe. Apareceu para Maria Madalena, apareceu para um bocado de gente, mas ele está fazendo um resumo. Depois ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. 500 pessoas. Lembra daquele filme que a gente está assistindo? Sobre o repórter que estava fazendo investigação sobre a ressurreição de Jesus, que a esposa tinha se convertido a Cristo na igreja e ele ficou louco, porque ele era ateu. E ele começou a investigar a ressurreição. E ele viu que tinham mais evidências da ressurreição de Cristo do que evidências contra evidências, exatamente. Evidências contra a ressurreição. Que a ressurreição era um fato realmente histórico. 500 pessoas. Lembra que ele foi até uma psiquiatra que era agnóstica, ou seja, não cria em nada. E ele diz assim, será que eles tiveram uma visão coletiva? O que é uma visão coletiva? Um surto mental coletivo. Lembra disso? Sim. E a psiquiatra diz assim, isso é uma loucura. Nunca aconteceu na história, nunca vai acontecer. 500 pessoas têm o mesmo surto psicótico e vê a mesma coisa. Aí ele fica invocado, porque ele não queria ouvir isso, né? De um especialista, de um psiquiatra. Ele não queria ouvir isso. Só que ele diz, Aí ele meio que fica se perguntando, mas você não, continua não crendo? Continua não crendo. Precisa de fé, de uma certa forma, para você crer. Mas o fato é que ela diz, seria um absurdo considerar que esses homens tiveram delírio coletivo. Não é plausível. Se eles estão dizendo que 500 homens viram. Então, olha só. 500 irmãos de uma só vez. Então Paulo está dando provas para os coríntios de que, o quê? Jesus ressuscitou, está dando provas. Foi visto por 500 homens. Não existe delírio coletivo, não existe delírio coletivo. Dos quais a maioria desses 500 homens sobrevive até agora. Estão vivos, podem dar testemunho para vocês. Porém, alguns já morreram. Principalmente por causa da perseguição, né? Depois foi visto por Tiago. Não sei se aqui o Tiago que ele está mencionando, provavelmente é o Tiago, irmão de Jesus. O próprio irmão de Jesus, que foi uma das colunas da igreja. O irmão de Jesus, ele não era um apóstolo dos originais 12, ok? Então ele se tornou apóstolo por nome, assim como Barnabé, se tornou apóstolo por nome depois, uma das colunas da igreja. Provavelmente foi ele que escreveu a epístola de Tiago, lá no final. Foi ele que foi morto por Herodes também. Não, esse aí foi o irmão de Pedro. Lembra que Pedro tinha um irmão, João tinha um irmão chamado Tiago? Esse era o apóstolo de Jesus. Foi um dos primeiros apóstolos a morrer. Um dos primeiros mártires da igreja. Esse outro Tiago era o irmão de Jesus. Que, não, quando Jesus era vivo, não cria que Jesus era o Messias. Lembra que os irmãos não criam que ele era o Messias? Judas, que provavelmente foi quem escreveu a epístola de Judas. Tem algumas pessoas que pensam que foi o apóstolo Judas, que tinha outro apóstolo chamado Judas. Aí outros afirmam que foi o irmão de Jesus. Mas enfim, o irmão de sangue, né? Imagina Diego aqui, nasceu da tua mãe. Aí tu diz, oxe, tá se achando o quê? E era difícil para eles, eles eram cegos. Até que Jesus, pela misericórdia, abriu o entendimento deles. Para que eles pudessem ver e não invejar. Eles tinham inveja de Jesus. Ele fazia um bocado de milagre. Eles tinham inveja. Eles diziam assim, tem um dia que Jesus não ia para uma festa, se não me engano, festa tabernáculo, eles diziam assim, como é que tu faz um bocado de milagre desse e não vai para o meio do povo para fazer uma festa? Para aparecer. Porque eles pensavam assim, já que estão fazendo tantos milagres, vai para o meio do povo. Aparece, se torna rei deles. Lembra que teve um grupo de judeus, dessas multidões que seguiam Jesus, que queriam tornar Jesus rei, porque ele dava pão, multiplicação de pães. Imagina um rei que nunca vai faltar pão no reino, porque ele multiplica. A galera queria fazer ele rei. Ele veio para ser rei desse mundo? Não. Nessa fase ele veio para quê? Para ser morto.
que ele fez? Saiu de perto dessa galera que queria fazer ele rei. Ou seja, Jesus ele não se importava com o louvor dos homens. A gente se importa muito. Porque nós temos um ídolo no nosso coração muitas vezes. Esse ídolo diz assim, se as pessoas não te aplaudirem, nossa, estou morto, estou perdido. Tudo que eu estou fazendo é vão. Não vale a pena. Porque as pessoas não estão me aplaudindo, porque ninguém está me ajudando. Ninguém está dizendo que eu estou no caminho certo, ninguém está me apoiando. A gente meio que precisa disso. Jesus não precisava disso. Ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele veio. Identidade. Ele tinha um senso de identidade. Ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele veio. As pessoas queriam dizer que, ó, tu é o melhor do mundo, o melhor jogador do mundo. E ele, eu não vim para ser o melhor jogador do mundo. Eu sei que eu sou, mas eu não vim para ser. Então, sai de perto dessa galera que só queria aplaudir. E ele não se impressionava com o coração humano. Ele sabia que o coração do homem era mau. Não é à toa que a mesma multidão que dizia, maravilha, Jesus, disse, crucifica-o. Lá em Jerusalém. Solta Barrabás. Os principais judeus, sacerdotes, disseram o quê? Crucifica Jesus, solta Barrabás. A multidão era a mesma multidão. Claro que tinha alguns discípulos de Jesus que não falaram isso, mas grande parte da multidão que seguia Jesus comendo pão e desfrutando dos milagres, falaram, mata Jesus. Então, ele diz aqui, ele está atestando a ressurreição, fundamentando a ressurreição para o coração da igreja em Corinto. Depois foi visto por Tiago, irmão de Jesus, provavelmente. Mais tarde, por todos os apóstolos e afinal, depois, aí eu faço um adendo aqui importante dessa exposição. Depois de todos, foi visto também por mim. Uma das marcas do apostolado é que Jesus se apresentou para você pessoalmente. Jesus se apresentou para Paulo no caminho de Damasco e em mais outros vários episódios. O próprio Paulo fala isso, na carta de Lucas a Teófilo, que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos. Porque eu sou o menor, aí ele assume, olha que humildade de Paulo. Eu sou o menor dos apóstolos, aquele que é hoje considerado um dos mais usados por Deus na escritura sagrada, na transcrição da lei de Deus, da palavra de Deus no Novo Testamento. Foi certamente um dos que mais escreveu. Foi o que mais escreveu. Ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Por que eu sou o menor dos apóstolos? Porque a minha história me diz isso. Paulo não estava preso na história dele. Paulo não estava preso na história dele. Só que a história dele era de perseguição. Ele tinha sido perdoado por Cristo, sim ou não? Sim. Sido perdoado. Ele não era alguém que ficasse martirizando, eu nunca vou ser alguém produtivo para Jesus porque eu persegui. O passado ficou no passado, ele se tornou nova a criar. Ele não era, a história dele não definia quem ele era. Quem definia quem ele era? Deus. Tem muita gente que vive no passado. Minha mãe morreu de câncer, eu orei e Deus não me respondeu e não sei quem. Esse homem mesmo do filme, né? Esse homem do filme, exatamente. Estava preso no passado. A gente acabou de assistir, foi muito bom. Estava preso nas decisões do passado, no que tinha acontecido com ele no passado. Paulo não ficou preso, mas ele reconhecia. Isso fez com que ele fechasse os olhos porque ele fez? Não. Ele reconhecia com humildade, sabendo que ele era pecador. Eu era pecador, eu sou pecador, porque eu sou o menor de todos os apóstolos. Porque eu mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo de Jesus, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Olha o que ele diz. Ele demonstra um certo pesar, mas ao mesmo tempo ele já limpa e diz, eu fui perdoado. Sou o que sou, pela graça de Deus. E a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Não foi à toa. Esse conhecimento que Deus tem dado para vocês, eu com a e-mail, Natan também, certamente. Esse conhecimento vai ser vão. O que é vão, meu e-mail? Sem utilidade. Ou vocês vão pegar esse conhecimento como alguém que pega um limão e faz uma limonada. Entende? Que Paulo está dizendo assim, Deus foi gracioso comigo e eu usei dessa graça, dos dons que Ele me deu, do conhecimento da palavra, para o quê? Para o quê? Expor a palavra. Deus tem dado conhecimento para vocês, para que vocês façam o quê? Preguem a palavra. Eu sempre gosto de pensar que a gente tem que ir para o túmulo vazio. Como assim túmulo vazio? Ter deixado tudo aqui. Como assim tudo? Quer dizer que eu não posso ter alguns bens no meu nome? Significa que eu não posso ter riquezas financeiras? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo vazio em relação ao conhecimento. Você doou tudo que você tinha. Você compartilhou tudo que você tinha com as pessoas. Entende? Tem gente que vai para o túmulo cheio de histórias que nunca contou para ninguém. Cheios de conhecimentos que adquiriram lendo, estudando talvez e nunca compartilharam com ninguém. Entende? O que significa ir para o túmulo de forma vazia. Nós precisamos deixar aqui as coisas. Como assim deixar? Compartilhar a palavra. Se Deus tem dado conhecimento para vocês, vocês precisam fazer o quê? Abrir a boca aí.
pregar, velho. O Paulo está dizendo aqui, ó, não foi vão. A graça de Deus não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais. Ele reconhece isso. Não é soberba. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A glória não é minha, porque eu trabalhei muito. A glória é de quem? Deus. De Deus. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ou seja, seja eu pregando, ou seja qualquer outro, Pedro, Bartolomeu, Tiago, vocês creram. Aí ele começa, papai. Agora o caldo começa a engrossar da sopa. Você deixa no fogo, vai botando um pouquinho mais do pirão. Imagina o pirão. Bota mais farinha, vai começando a engrossar. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês, aí começa a dar bronca, estão afirmando, olha que mentira de Satanás. Satanás é assim, ó, Jesus não ressuscitou não. Então eu vou viver minha vida cristã. Eu sou cristão, creio em Jesus, Jesus veio. Mas ele não ressuscitou. Acabou a fé, acabou a esperança, acabou a salvação. Não tem salvação. Satanás é isso aqui, eu só preciso fazer isso aqui, ó. Aí alguns creem na mentira de Satanás, sim ou não? Quando ele fez isso com Eva lá atrás. Eva e Adão tinham comunhão direta com Deus, sim ou não? Sim. Vem uma serpente, joga um blá blá blá, e aí Adão e Eva, ao invés de confiarem e crerem no Criador, confiam e creem mais na serpente. Aí muitas vezes a gente faz isso. A gente precisa ter cuidado. A serpente fez isso com Jesus, lá em Mateus capítulo 4, lembra no deserto? Lembra no deserto? Tentou fazer isso, não foi? Jesus deu ouvidos à serpente, a serpente falou. Transforma essas pedras em pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Atira aqui abaixo, porque Deus diz na sua palavra, no Salmo 91, ele cita o Salmo. Satanás conhece as escrituras. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Ele faz, não tentarás o Senhor teu Deus. A escritura interpretando a escritura. Se na escritura diz que o Senhor vai mandar anjos para me permitir não tropeçar em alguma pedra, a escritura também diz para eu não provocar o Senhor a tentação. Deus está dizendo assim, Cauã, se você sair ali, Marley vai te pegar, mas o anjo vai te proteger. Marley é o cachorro da gente, certo? O anjo vai te proteger. Aí Cauã, que está dentro de casa, de boaça, sabe que não tem que sair, porque o cachorro vai pegar ele, ele vai e sai. Está provocando o Senhor a tentação, entende? Percebe o que eu quero dizer? Você sabe que tem uma rua muito perigosa, muito escura, muito esquisita. Você poderia não passar por aquela rua. Você poderia ir para outro lugar. Aí você faz o quê? Não, eu vou por essa rua, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor do meu carro. É assim? Não tente o seu Deus. Que massa que o anjo está ao redor do seu carro, mas você não precisa entrar no vale da sombra da morte, entende? Se Deus te mandar no vale da sombra da morte, entre. Entre com fé, pisando forte, pisando firme. Só que se você pode ir para outro lugar e pelo vale da sombra da morte, e você vai pelo vale da sombra da morte, não tente o seu teu Deus. Satanás queria que Jesus tentasse a Deus. Lança-te aqui. Aí Jesus faz, ei, não tentarás o seu teu Deus. A Bíblia interpretando a Bíblia. A terceira tentação. A terceira tentação. Terceiro grupo de tentação. Leva Jesus para ver todos os reinos. Diz assim, ó, eu vou te dar tudo isso. Se você se prostrar e me adorar. Aí Jesus faz assim, arreda. Se afasta, Satanás. Sai de perto de mim, porque só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Arreda, e ele se afastou. A palavra de Deus nos diz que se você resistir a Satanás, ele fugirá de você. O que resistir é quando ele vem a tentar você, porque Deus não tenta ninguém, mas Satanás tenta. E a sua própria carne ele tenta. Às vezes não precisa nem Satanás chegar junto, é só a sua carne que já está ali propensa a cair, e você já cai. Mas às vezes Satanás vai chegar junto, e você precisa resistir. Com o quê? Com a palavra, que é a espada, com a fé, o escudo, com o capacete da salvação. A armadura de Deus, Efésios 6. Efésios capítulo 6. Precisamos estar armados, porque quando os dardos de Satanás, as tentações inflamadas vierem, eu protejo a minha vida com o escudo da fé. Nós precisamos de fé, salvação, espada da palavra, que é a verdade. Precisamos manusear isso bem. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo. Vocês estão dizendo que Jesus não ressuscitou. Mentira de Satanás. Correndo na igreja. Destoando. Distorcendo a verdade. Satanás ama fazer isso. Afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Aí ele começa a defender a ideia. Vamos pensar se não tivesse ressurreição. Vamos pensar.
E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se essas pessoas que estão dizendo que não há ressurreição de mortos estivessem certas, não é verdade, mas se estivessem certas, Cristo não ressuscitou. Aí ele continua, versículo 14, olha para a sua Bíblia. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É vã. Não tem utilidade. É vã a nossa pregação. Estou pregando Jesus, estou pregando salvação dentre os mortos. É vã, não precisa vir aqui pregar. Não vai ter salvação, você não vai ressuscitar no último dia. Mas sabe o que é vão ainda? A vossa fé. A fé de vocês é vã. Vocês estão crendo em quem? Em quê? Versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Por quê? Temos asseverado é dito com certeza que Jesus ressuscitou. E se estamos dizendo que Jesus ressuscitou, e é verdade que ele não ressuscitou, a gente está pecando contra Deus. Porque a gente está falando contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Ao qual ele, segundo o que vocês estão dizendo, não ressuscitou ninguém. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Satanás é ainda mais sutil. Ele não diz assim, Jesus não ressuscitou não. Satanás fala mais sutil. Ele fala assim, não existe ressurreição dos mortos. Se não existe ressurreição dos mortos, Jesus não ressuscitou. É mais sutil. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a fé de vocês não serve para nada, vocês permanecem aonde? Nos pecados. Se vocês permanecem nos pecados, vocês vão para onde? No inferno, papai. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, se não há ressurreição, vão para o inferno. Versículo 19. Prestem atenção, meus amigos. Prestem atenção. Paulo está dizendo assim, Coríntios, prestem atenção no que eu estou dizendo. Vocês precisam acordar. Ei, acordem. Coríntios, acordem. Se a nossa esperança se limita apenas a essa vida curtinha, de 100 anos, de 80 anos, sei lá de quantos anos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está em Cristo. Está em que nós ressuscitaremos com Ele, sim ou não? Por isso, tudo mais faz sentido. Todo o nosso esforço faz sentido quando nós estamos em Cristo. Toda a nossa fé, toda a nossa devoção, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, todo o nosso esforço de cultuar a Deus no domingo, não que isso não seja bom, né? Imagina que não existisse céu, não existisse ressurreição. Ainda assim seria melhor viver uma vida na igreja, uma vida pautada na verdade das Escrituras, na sabedoria de Deus, do que viver uma vida no mundo. Seria muito melhor. Mas ainda assim seríamos infelizes por nos esforçar em vão. Mas o que Paulo está dizendo é, vai valer a pena. Creiam em Cristo. Existe ressurreição. E vocês ouviram a pregação. Parem de acreditar em qualquer mentirinha que Satanás profere. Vocês vão ouvir várias. Eu já ouvi muitas. Ouçam o que a palavra de Deus diz. Tem uma pessoa no meu Instagram que perguntou assim, Gabriel, entre a razão humana e a razão divina, a gente deve escolher qual? Eu não entendi exatamente o que é que ele quis dizer com razão humana e razão divina. Mas eu disse, olha meu amigo, se você quer entender, se o que você está falando é entre a opinião humana de homens ou a palavra de Deus, o que é que você deveria escolher? Sem sombra de dúvidas, você deveria escolher a palavra de Deus. Porque todo homem se torna mentiroso diante da verdade das Escrituras. Se existe algum homem que fala alguma coisa contra as Escrituras, esse homem é mentiroso. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo vai passar, tudo, menos a palavra. Nem um tio, nenhuma vírgula vai passar da palavra. Tudo vai se cumprir. Amém? Por isso a gente precisa crer na palavra, crer na ressurreição de Cristo. E nunca perder os olhos disso. Nunca perder os olhos. Então uma coisa fácil para a gente perder os olhos é deixar de acreditar que nós vivemos essa vida com o propósito de estarmos com Cristo na vida eterna. Com Cristo. Aonde? Na vida eterna, velho. Tudo que a gente sofre, tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja, tudo que a gente constrói, tem que apontar para Cristo, para a vida eterna com Ele. Podemos viver uma vida boa, abundante, agradável, uma família linda, uma boa empresa, bons funcionários, um bom impacto. Podemos ter uma boa saúde, podemos construir abundância em nível financeiro, sim? Sim, mas tudo isso apontando para a glória de Deus. E caso não tenhamos nada disso, ainda assim seremos felizes?
Sim, porque a nossa felicidade depende de quê? Daquilo que temos aqui nesse mundo? Não, de Deus. Lembra da história do mendigo Lázaro? Ele morreu e foi para o céu. Estava onde? Em deleite, delícias eternas no seio de Abraão. Enquanto o rico, não é nada contra o rico exatamente, mas o rico que não creu em Cristo, estava onde? Um segundo no inferno vai fazer qualquer rico ou qualquer homem que rejeitou a Cristo aqui nessa vida. E que talvez rejeitou com vontade, dizendo assim, não vou crer em Jesus, nada, vou ver minha vida aqui, tomar minha cachaça, tomar minha pinga, fazer o que eu quiser da vida, ajudar até algumas pessoas pobres assim. Um segundo no inferno vai fazer com que essas pessoas se arrependam de amargura. Esse arrependimento não vale mais. Porque a porta já se fechou. A porta aberta está enquanto a vida. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. A todo homem, a todo ser que respira. Todo ser que respira. Cada coração sem Deus é um campo missionário para nós. Cada coração sem Deus é um campo missionário para expormos a verdade das Escrituras. Imagina alguém ter descoberto a cura para o coronavírus. Imagina. E não divulgar isso. A gente acharia essa pessoa justa? A gente diria o quê? Essa pessoa é o quê? Maldosa, né? Covarde, no mínimo. Porque descobriu uma cura para um problema que está matando muitas pessoas e não compartilhou. Vocês têm na mente de vocês o conhecimento que Deus tem dado de vocês, o acesso a uma cura muito mais alta, muito mais profunda, muito mais sublime, a cura da alma, que é a palavra da pregação de Cristo. E o homem, o ser humano, se converte pela pregação da palavra. Bora lá. Bora lá. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa instrução, por esse texto que expõe para nós de forma cabal que o Senhor ressuscitou, que o Senhor nos tem chamado a uma viva esperança e que a nossa fé, Senhor Deus, não é vã. O Senhor nos tem dado graça para compreender essas coisas. Nos ajuda a usarmos essa graça, o conhecimento que o Senhor nos tem dado, por louvor da tua glória. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Valeu. Fazer. Deus abençoe. Posso olhar?